Vamos lá, gente. Vamos para a nossa última aula, História. Vocês vão abrir o livro na página 72 e essa é praticamente a última unidade do nosso livro de História e nós vamos falar sobre a família real no Brasil, né? O porquê da vinda da família real para o Brasil, certo? Vamos falar sobre isso hoje. E bloqueio continental. Para que a gente entenda, primeiro vocês estão vendo aí uma imagem, uma pintura de Jacques-Louis David, né? De um cavalo, um homem num cavalo branco, provavelmente tem Napoleão. E esse bloqueio continental é uma das causas da vinda da família real para o Brasil. Vamos lá, fazer a leitura. É preciso compreender alguns fatos que antecederam na Europa e que fizeram com que o Brasil se tornasse um império, tá? Porque o Brasil, colônia de Portugal. Por que ele se tornou um império? Com a vida da família real aqui para o nosso país, né? Vamos continuar. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam domínios e poder na Europa e nas colônias da África, América e Ásia. Então, essa disputa entre Inglaterra e França, né, por colônias na África, na América e na Ásia, né, acabou prejudicando outros países europeus. Na Inglaterra acontece a Revolução Industrial, foi a primeira grande revolução. Passou-se da manufatura, ou seja, dos produtos que eram só feitos à mão, e aí começaram-se a utilizar as máquinas, tá? Na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica, por meio do comércio dos produtos que fabricavam e detinham um grande poder náutico. Náutico quer dizer dos mares. Na França havia acontecido a Revolução Francesa. Que foi a Revolução Francesa? Foi a revolução que os burgueses, né? Burgueses eram pessoas que financiavam os reinos, eles se rebelaram contra os reis e aí deflagraram o que se chamou de Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios em toda a Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou do lado da França. Por causa da briga entre essas duas nações, Napoleão decretou o que se chamou de bloqueio continental. França e Inglaterra são inimigas. O que é que vai acontecer? Napoleão bloqueia os portos dos países aliados à França a entrada de produtos ingleses. Ou seja, quem era amigo da Inglaterra não negociava mais com a França, não fazia comércio nenhum com a França. Isso foi chamado de bloqueio continental. Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os produtos que fabricava. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, embora dependesse do dinheiro inglês, né? Porque para o reconhecimento, mais na frente a gente vai observar que Portugal sempre foi dependente da Inglaterra. Mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Então, Napoleão já tinha usurpado a coroa do rei de Espanha e queria fazer o mesmo com o rei de Portugal, caso ele não ficasse do lado da França. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha, precisavam fugir para o Brasil, porque era a maior colônia de Portugal. A fuga foi feita sob a proteção da marinha inglesa, né? Se Portugal era aliado da Inglaterra, nada mais justo que a Inglaterra mostrasse, né? Levasse, protegesse essa viagem dos portugueses para o Brasil. Foi a marinha mercante inglesa
que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. D. João, em troca do favor de proteção inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Então, o que foi que aconteceu? Se Portugal era protegido da Inglaterra, o que foi que aconteceu? D. João, assim que botou os pés no Brasil, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. A Inglaterra podia negociar com o Brasil. Por meio desses portos, as mercadorias inglesas puderam chegar à região da América do Sul. Então, gente, observa aqui a desavença, a inimizade entre essas duas grandes nações, né? Deu oportunidade para D. João chegar até o Brasil, ficar vivendo no Brasil durante o tempo, e isso ficou conhecido como a família real no Brasil. É um assunto um pouquinho longo, então eu não vou continuar, porque a gente continua na próxima aula. Eu só tenho umas observações a fazer. Se a família real vem para o Brasil, grandes mudanças vão acontecer dentro do nosso país. E mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, que passa a ser a sede do Império Português no Brasil, tá? O Brasil não tinha condições nenhuma, as condições eram insalubres, não tinha castelos para abrigar um rei. Então, o rei foi pegando as grandes casas dos senhores ricos e foi ocupando todo o seu pessoal, porque com D. João veio uma comitiva com inúmeras pessoas, certo? Então, o Brasil passa a ser a sede do reino português, com a vinda da família real para o Brasil, certo, gente? Então, essas mudanças, tudo que aconteceu, nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula, tá bom? Então, hoje, terça-feira, acabamos as nossas aulas, né? Espero que vocês tenham um excelente dia. Tchau e até amanhã.